Olá, profissional da área de saúde. Você trabalha no hospital, numa clínica, no laboratório, está envolvido com o processo de acreditação e já verificou que interpretar esse manual da ONA é bem complicado? Você chegou no lugar certo. Eu sou o Célio Luiz, consultor há mais de 30 anos, trabalho com a acreditação ONA desde a sua fundação e aqui nesse canal eu dedico o meu tempo para te ajudar a interpretar esse manual. Então aqui você vai ter dicas bem interessantes. Como é que funciona? Então normalmente eu vou gravando aqui a interpretação desses requisitos. Se você quiser um requisito específico, você entra aqui embaixo do vídeo e tem ali os tempos dos requisitos de padrão da subseção que você está vendo. Então, só clicar lá, de repente você já vai direto para a parte do vídeo que te interessa. Caso contrário, você assiste o nosso vídeo inteiro. O que a gente já pede de arrancada, deixa o seu like, pessoal, comenta alguma coisa. É um assunto que tem poucas pessoas que acabam compartilhando, dando um like, e o YouTube acaba não divulgando para outras pessoas. Então, até para a gente poder manter esse canal, a gente precisa ter um pouquinho mais de relevância para continuar esse projeto. Caso contrário, infelizmente, a gente vai ter que encerrar em função da baixa adesão em relação a alguns comentários. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de adesão. Então, se você está gostando, por favor, compartilha para a gente poder ainda ter um pouquinho de incentivo, ainda ver se a gente consegue esse projeto de interpretar para vocês o manual. Beleza? Lembro para vocês também que a gente tem o Tira Dúvidas, que você pode contratar, fazer o agendamento, tirar sua dúvida pessoalmente comigo. Pessoalmente que eu digo, né, por vídeo, por uma reunião online, ou você pode contratar mentorias em grupo individual, pode contratar diagnóstico organizacional, pode contratar palestra para a gente viaja o Brasil inteiro fazendo aí nosso trabalho presencialmente ou online, pessoal. E logo após a nossa vinheta, nós vamos estar trabalhando com uma sessão de cuidados intensivos, que é uma sessão nova que a gente vai começar a passar a interpretação. Então, logo após a vinheta, siga os nossos conhecimentos transmitidos para vocês. Vamos lá! Estamos começando então uma nova sessão, né? Uma subseção 2.7, cuidados intensivos, ou para quem trabalha aí na UTI, no CTI, dentro aí do seu hospital. Aí nós vamos começar essa nova subseção, e essa subseção ela é aplicável dependendo do perfil da organização, pessoal. Bom, na descrição, o que fala lá o manual? Processos destinados à estabilização de pacientes clientes com possibilidade de recuperação que requeiram serviços de assistência multidisciplinar e interdisciplinar sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização da organização, realizados por meio de padrões de qualidade adequados à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção em saúde. Da mesma forma, o padrão assistência planejada, segura, integral e individualizada com propostas terapêuticas articuladas, melhor falando, na busca de um único resultado para o paciente cliente através de um processo constante de identificação e prevenção de risco assistencial. Então, basicamente, ela retrata nesse padrão que essa assistência tem que ser planejada, ela tem que ser segura e ela tem que ser integral e individualizada. Então percebe que toda essa articulação que essa subseção vai buscar através dos requisitos de padrão. Vamos lá então ver o primeiro requisito de padrão desta subseção? Identifica o perfil assistencial. Então, a orientação do manual fala: identifica e utiliza o perfil epidemiológico, análise de demanda e das necessidades dos clientes atendidos para definir o modelo assistencial e demonstrar sua efetividade. Pessoal, basicamente, o que você vai fazer? O perfil assistencial, ele é diferente do perfil epidemiológico, ele utiliza como base. Muitas das informações do perfil epidemiológico você vai utilizar. Entretanto, no perfil assistencial, como que você vai produzir evidência? Através dos procedimentos, formulários e fluxos, ou seja, sempre através dos nossos POPs. Mas qual que é a dica, né? O perfil geral do hospital, né? Quais são os pacientes? Eu atendo paciente pediátrico ou não? Percebe que no perfil epidemiológico, se eu tenho sou um hospital de emergência, no perfil assistencial pode ser que eu não atenda crianças.
Percebe? Então, muda um pouquinho. Então, não confunda um perfil epidemiológico com um perfil assistencial. Minha dica, façam um perfil geral, não façam por setores. Dá muito trabalho, uma repetição. O que você pode abrir subtítulos dentro do perfil para determinadas áreas lá. Imagine que no centro cirúrgico você não atenda crianças. Então, você pode fazer um perfil assistencial lá do hospital, do centro cirúrgico, que não tem criança, que não tem pediatria. E se você atende lá no ambulatório pediatria, você pode colocar que esse perfil é específico para aquela área. Então, a gente pode seccionar esse perfil. Minha dica importante, faça um perfil geral. Entenda que é importante a patologia prevalente, né? Ou seja, a prevalência daquilo, a incidência é importante, o grau de complexidade, o risco desse paciente também. Quando a gente fala em complexidade, está atrelado ao risco desse paciente, ou seja, a faixa etária, como eu acabei de falar, o gênero, é importante o gênero. Eventualmente você vai ter serviço que vai ter necessidade de se montar a tua equipe para ter o sexo feminino, o gênero feminino para atender aquele paciente. Não esquecer que no perfil ele está muito atrelado ao grau de dependência da enfermagem. Então, importante, existem várias escalas. Se você tiver dúvida, você pode escrever nos comentários quais escalas que a gente sugere, mas nós temos várias escalas aí de nível de dependência da enfermagem que vão te ajudar a montar o perfil assistencial. Tudo isso, pessoal, por que eu faço perfil assistencial? Porque está intimamente ligado à estrutura. A estrutura físico-funcional, a estrutura de equipamentos, a estrutura de pessoal. Por isso que eu faço o perfil assistencial. Muda toda a estrutura que eu vou fazer dentro desse hospital. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos, insumos de acordo com a necessidade do serviço. Pessoal, ele fala na dimensionamento de recursos humanos, ou seja, na quantidade, na disponibilidade, na habilitação, conforme o perfil e a complexidade, já vou falar sobre isso. A ONU ainda dá a dica dos recursos tecnológicos dimensionados em relação à quantidade, disponibilidade, especificação e em relação aos insumos. Pessoal, como é que eu vou produzir evidências quando eu falo isso? Dimensionamento, pessoal, existem várias técnicas para isso. Nós estamos montando um curso para dimensionamento. O pessoal tem tido muita dúvida em relação ao dimensionamento e capacidade instalada. Eu vou estar disponibilizando para vocês na sequência um curso sobre isso. Então fique atento aí no nosso canal, que na sequência a gente deixa disponível para vocês o dimensionamento, como é que você faz. Mas basicamente, pessoal, é uma matriz, são cálculos matemáticos que você pode estabelecer isso. Ou então uma simples matriz do mínimo, o ideal e o máximo dos colaboradores. É uma forma grosseira de fazer, mas ela funciona muito bem para atender o requisito da ONA. Então, o dimensionamento pessoal, a capacidade instalada dos teus equipamentos, do dimensionamento da máquina, da disponibilidade dessa máquina, do funcionamento dessa máquina, e em relação aos insumos é o consumo médio. Então, como é que eu evidencio para o avaliador que eu tenho dimensionamento? O dimensionamento pessoal, através de cálculos matemáticos e matrizes, capacidade instalada, de novo, através de cálculos matemáticos, matrizes. Aliás, também, no dimensionamento pessoal, eu estava esquecendo das resoluções. Alguns órgãos de classe determinam a quantidade mínima de profissional. Na capacidade instalada é o consumo médio e o de insumos, também cálculos matemáticos. Então, basicamente, isso que a gente dimensiona e o nosso cálculo, basicamente, é matemática nesse processo, pessoal. Vamos ao próximo requisito? O requisito 3, pessoal, dispõe de profissionais com competência e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço. Então, considera as competências e necessidades do serviço na contratação conforme o cargo e função ocupado alinhado à política de gestão de pessoas. Pessoal, basicamente são os procedimentos de descrição de cargo, lembrando que ele deve prever as habilidades, as competências e as responsabilidades para esses cargos. É simplesmente isso. Como é que você vai fazer isso? Competência e capacitação, você vai determinar e evidenciar através da descrição de cargos, onde lá você vai prever as habilidades e as competências. Dica: a gestão de pessoas deve prever o ciclo completo, pessoal. Então, no meu cargo, tem que definir as habilidades e as competências. No meu processo de contratação, eu tenho que verificar, eu tenho que estar atrelado às habilidades e competências necessárias. Para o meu treinamento, habilidades e competências e necessidades da organização. Para a minha demissão, eu tenho que demitir baseado nas habilidades e competências.
Percebe? O ciclo completo de gestão de pessoas sempre está atrelado às habilidades e às competências. Percebe? Então eu vou contratar as pessoas e vou manter as pessoas, treinar esses colaboradores, e vou demitir sempre baseado, fundamentado nas habilidades ou nas competências que as pessoas estão realizando, precisam realizar ou não estão realizando. Basicamente é isso. Planeja atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Meu Deus, aqui você pode escrever o que você quiser. Todo aquele pop que você faz, que você não sabe onde encaixar, você vai colocar nesse requisito do padrão. Ou seja, aqui tudo que você fizer, qualquer procedimento, uma determinação, uma ordem, uma instrução de trabalho, um formulário, um aviso, tudo está no planejamento das atividades. Então, lógico, ele prevê o que? As condições operacionais de infraestrutura. Quando eu falo em condições operacionais, é como eu opero, como eu funciono, como que as atividades são realizadas. Basicamente é isso, pessoal. Como é que aqui é a mais pura evidência, são seus procedimentos, são seus formulários, são seus fluxos. Tudo que você não souber onde colocar lá no teu setor, você vai colocar nesse requisito do padrão. De que maneira eu posso estruturar isso? Eu estou começando a implantar através do mapeamento de processo e através da cadeia de valor. O mapeamento de processo, você sentar lá e verificar como que funciona cada atividade. Qual que é a necessidade do meu cliente interno, do meu fornecedor interno, ou seja, é a minha cadeia de valor, pessoal. Então, basicamente, para eu mapear e atender esse requisito, eu vou estar fazendo dentro dessas condições, dentro do meu mapeamento de processo e dentro da cadeia de valor. Se você tiver dúvida como é que faz isso, escreva aqui nos comentários, tire uma dúvida, sério, como é que eu faço isso? A gente dedica um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Lembre de deixar o like, pessoal. Faz algum comentário, escreve alguma coisa, por favor, é a maneira de você retribuir o nosso tempo. Vamos lá ao próximo requisito? Acompanhe a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração. Aqui existe uma falha na descrição desse requisito, pessoal. Nem todo equipamento ele pode ser calibrado. Então aqui o termo correto deveria ser calibração barra aferição. Esse requisito está equivocado. Volto a repetir, esse requisito da ONA está equivocado de acordo com a semântica e o significado da palavra. Tem equipamentos que nós não podemos calibrar, nós podemos aferir. Existe uma diferença. Calibrar, você ajustar o equipamento mecanicamente, eletronicamente, você ajusta esse equipamento de acordo com uma referência de padrão. Na aferição, você só afere ele, não tem o que fazer. Um termômetro, não tem o que fazer num termômetro. Ele está aferido ou não está aferido, então você tem que jogar fora. Não tem como fazer calibração desse equipamento, você tem como aferir isso. Então, o que a orientação? Que a unidade, a gestão da unidade acompanha a periodicidade de calibração, volto a dizer, calibração barra aferição, e manutenção preventiva das instalações e dos equipamentos. De novo, você vai traduzir isso através dos seus procedimentos, através dos formulários, os seus fluxos de manutenção, o cronograma de manutenção e as fichas de manutenção, ou até mesmo a chamada ficha vida, ou como é que você é onde você registra todas as manutenções corretivas, preventivas ou de um terceiro. Aí a dica, pessoal, importante são as ações preventivas que devem estar registradas, assim como as corretivas na ficha vida. Custo e benefício, ou seja, qual que é o custo de fazer essa manutenção e o benefício. Lógico, não está muito envolvida aqui na unidade, eu já vou explicar isso para vocês. E tomar cuidado também em relação às empresas credenciadas na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque ela determina quais são os padrões. Eu tenho viajado ao Brasil e tenho encontrado muitas empresas que, por exemplo, ela está credenciada lá na RBC, na grandeza volume, e ela fica vendendo o certificado de temperatura. Não pode, pessoal. Aquele certificado não tem valor. A empresa tem que estar certificada na rede brasileira de calibração, na grandeza que ela se propõe a calibrar ou a aferir. Quer seja volume, temperatura, pressão, percebe? Ou outras áreas da física que a gente determina essas calibrações barra aferições. Então tome cuidado, exija da sua empresa, entre lá no site, você consegue entrar no site da RBC, colocar o nome da empresa, a grandeza que ela foi credenciada e verificar se ela está liberada, se ela está legalmente credenciada nesse padrão. Por quê? Porque se ela emitir um laudo para você calibrando, por exemplo,
um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, e ela não tiver credenciada naquela grandeza, aquele certificado não tem valor e você não está conforme perante esse requisito. Uma observação importante antes de fechar esse requisito: Célio, tem um setor de manutenção que faz isso. Eu tenho que me preocupar? Se você é o chefe da unidade de internação, você não é o responsável direto por isso, mas é o responsável indireto da manutenção, porque você utiliza aquele arsenal de equipamentos, aquele instrumental. Então não adianta você dizer, não, é a culpa da manutenção que não fez a calibração, a aferição daquele equipamento. É sim sua responsabilidade. Percebe? Então, normalmente, quando eu vou perguntar, vou auditar, por exemplo, fazer uma auditoria interna dentro do hospital, eu chamo lá, por exemplo, como exemplo, o chefe da enfermagem ou o chefe da internação e pergunto como que estão a manutenção. Se ele me fala que a manutenção está por conta do setor de manutenção ou de um terceiro e ele não sabe, não acompanha a manutenção, eu tenho um risco aumentado de que, eventualmente, esse cronograma de manutenção não esteja devidamente seguido e eu esteja utilizando o equipamento não calibrado, não aferido no paciente ou com o paciente. Percebe? Então, existe uma responsabilidade dividida. A responsabilidade pela organização é do setor de manutenção, se assim foi decidido. Entretanto, em qualquer setor, vou repetir, do centro cirúrgico à farmácia, a recepção, a responsabilidade, sim, se você usa o equipamento, você também é corresponsável por essa manutenção também. Observe isso, pessoal. É onde o maior número de não conformidades está aqui, justamente nesse requisito, é a responsabilidade da unidade que está utilizando esse equipamento. A gestão da unidade avalia periodicamente as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando recursos para a execução dos processos de trabalho de forma segura. Veja bem, a gestão da unidade avalia periodicamente as condições. Preste bem atenção. Na orientação do próprio manual, o que ele fala? A gestão da unidade acompanha, deixei até em negrito, acompanha a periodicidade da calibração, manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, tais como monitoramento e cumprimento de testes de funcionalidades, manutenção, calibrações. Aqui é um detalhe importante, nem sempre o aparelho é calibrável, então acrescente-se aí ao texto, que é uma falha do manual, calibrações e aferições, porque nem todo equipamento ele é passível de calibração. Tem equipamentos que eu consigo só aferir, eu não consigo calibrar. Então, uma grande parte dos equipamentos a gente consegue aferir e não calibrar. Não é a mesma coisa, tá? Os testes de segurança elétrica dos equipamentos conforme planejado e estabelecido pela engenharia clínica. Gestão de movimentação dos equipamentos internos e externos, a interface com a equipe de engenharia clínica novamente, para a definição de critérios de aceitação de calibração para os resultados, aceitação de calibração para os resultados de calibração, entre outros. Aqui volta a falar, calibração e aferição. Monitoramento do cumprimento de inspeções e manutenções da infraestrutura conforme diretrizes da manutenção predial, tais como sistema de segurança elétrico, gases medicinais, geradores de emergência, elevadores, controle de ar, vetores de água, etc. Interface com a manutenção predial, gestão de obras para o planejamento e execução de obras. Pessoal, o que a ONA quer? A responsabilidade é do setor de manutenção. A responsabilidade é da engenharia clínica. Só que você é corresponsável pela utilização desses equipamentos. Então não adianta você dizer, se você usar um equipamento que ele não está calibrado, não está ferido, não adianta você pôr a culpa na engenharia clínica ou na manutenção. É tua responsabilidade. Se o equipamento falhou porque a manutenção preventiva não foi feita, é tua corresponsabilidade em relação àquele fato. Porque você tem que fazer isso novamente. Mas, Célio, poxa, eu vou ter que fazer exatamente a mesma coisa que a manutenção faz. Não necessariamente tudo que a manutenção faz. Mas você tem que fazer um checklist, por exemplo, a minha dica, faça um checklist de todos os equipamentos que você faz, que você tem na UTI, por exemplo, e uma vez por mês, ou a cada 15 dias, uma vez por mês, você faz uma checagem, como se fosse uma auditoria desses equipamentos. Então, essa é o acompanhamento. Quando eu falo em movimentação dos equipamentos internos e externos, eu quero saber o seguinte: bom, saiu um equipamento de dentro da UTI. É tua responsabilidade enquanto chefe da UTI saber que esse equipamento saiu e deve voltar. Como que você vai controlar isso? Tem que ter uma saída.
Entendeu? Então, é você que está autorizando sair aquele equipamento, aquele bem público do teu setor. Então, você tem que normatizar como que se sai esses equipamentos. Outra coisa, precisa estar validado o equipamento, os critérios de aceitação da calibração e aferição. Então, não basta lá o engenheiro clínico colocar lá um range, uma faixa de aceitação, se essa faixa de aceitação não for assinada lá para o pessoal da UTI. Então, o que a gente vai fazer? A engenharia clínica propõe lá, por exemplo, que tem um termômetro que pode variar mais ou menos 2 graus, ou 1 grau, por exemplo. 2 graus é muito. Então, o que acontece? Você vai aceitar, então, no documento de validação da faixa de aceitação, tem que ter a assinatura do chefe da UTI. Tem que ter a assinatura do técnico, do médico, do responsável por aquela UTI, validando aquele equipamento naquela variação. E assim para qualquer outro equipamento que tenha possibilidades de aferição e ou calibração. Percebe? Então, toda vez que eu for aferir, isso eu tenho que ter essa variação. Então, por exemplo, eu preciso ter controles de qualidade dentro desse aspecto. Então, você precisa validar esses critérios de aceitação. Quando ele fala em monitoramento e cumprimento das inspeções de manutenção, então não adianta você dizer assim, não, o problema é do elevador, o controle de ar. Célio, isso é responsabilidade da manutenção. Sim, é responsabilidade, mas uma vez por mês você vai fazer uma contra-checagem disso, você vai fazer realmente isso, uma contra-checagem dos equipamentos que você utiliza dentro da UTI. Não vai adiantar que você está com problema, o gerador de emergência, então não é feito a manutenção. Então você tem que verificar junto com a manutenção. Escuta, foi feito o gerador de emergência? Então você tem que fazer esse checklist de verificação se lá a manutenção está realmente fazendo os critérios de checklist dele, entendeu? Célio, então tem que fazer o checklist do checklist? Sim, vai ter que fazer o checklist do checklist. É justamente isso que você precisa fazer. É essa orientação que o manual quer em relação a isso. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma auditoria na UTI, eu vou justamente perguntar quando que é a próxima manutenção do equipamento aí de um cardioversor? Aí eu não sei o cronograma de manutenção. Pronto, não conformidade, percebe? Pessoal, então quais são as evidências? Os procedimentos, os seus formulários, o checklist, ou não checklist como está aí na tela, o checklist de monitoramento, como você faz, o compartilhamento de cronogramas, são as dicas que eu dou. Então a melhor maneira é você compartilhar, hoje você tem documentos que você pode compartilhar, checklist você pode compartilhar, o cronograma se foi cumprido ou não foi cumprido você pode compartilhar, você pode usar etiquetas, as manutenções você pode compartilhar isso, para que o pessoal da UTI possa acompanhar a manutenção. Então, a grande dica que eu dou para vocês, compartilhe esses documentos, disponibilize isso. O pessoal da UTI não vai lá alterar o documento, mas ele vai acompanhar a atualização periódica do cronograma ou da ficha-vida, e eventualmente tem algum equipamento nessas auditorias internas, pessoal. Vamos ao próximo requisito? Estabelece protocolos e procedimentos assistenciais clínicos alinhados ao perfil epidemiológico. Pessoal, isso é comum em todos os demais setores. Para que a UTI não muda nada, cuidados intensivos não vai mudar nada, é basicamente a mesma coisa. Então, o que tem a orientação? Elaboração, desdobramento e monitoramento de protocolos alinhados ao perfil epidemiológico e baseados em evidências científicas para as doenças de maior prevalência, gravidade e risco e também para os procedimentos assistenciais. Então, o que tem? Quais são os protocolos que existem, como que eles se desdobram, ou seja, como que eles são executados e como que eles são monitorados. Então, você vai validar esses protocolos, o corpo técnico vai validar esses protocolos, os protocolos médicos, os protocolos assistenciais, através dos procedimentos, através desses casos. E você vai poder evidenciar como? A elaboração pelo próprio documento. O desdobramento. Como é que eu evidencio um desdobramento? É um formulário preenchido, é o sistema preenchido, é o prontuário do paciente. Como é que eu monitoro? Através de indicadores de adesão, através de registro de ocorrência, através de indicadores de auditoria interna, auditorias de protocolo. E também fornecedores críticos. Não esqueçam dos protocolos e dos procedimentos de fornecedores críticos na UTI. Por exemplo, se você tem um laboratório de análises clínicas terceirizado. Então, ele é um fornecedor crítico e os protocolos assistenciais devem estar alinhados a esse perfil epidemiológico
do hospital, de acordo com a prevalência, a gravidade e o risco. Então, não esqueçam do laboratório, não esqueçam do banco de sangue ou da agência transfusional. Esses fornecedores também têm que estar alinhados e também deve existir o monitoramento da adesão ou do cumprimento desses protocolos que você pode fazer através de uma ocorrência ou de uma outra maneira. Deixe o seu like, escreva algum comentário para a gente ter maior relevância e ser importante e até para manter esse projeto de pé com as interpretações do manual. Então faça um comentário, faça um joinha, escreva qualquer coisa, compartilhe com alguém, compartilhe com o teu chefe, com seus colegas, peça para eles compartilharem para ajudar o canal, para a gente ainda permanecer nesse projeto nesse ano. A gente precisa aumentar sensivelmente a quantidade de seguidores, sob pena de, infelizmente, encerrar esse projeto meio a contragosto, mas a gente precisa ter pelo menos uma maior quantidade de likes e comentários para ele ser relevante. Beleza, pessoal? Até a próxima!